perfil de hoje eu estou conversando com a escritora e roteirista Thelma Guedes. Thelma, como é escrever a quatro mãos, com duas pessoas tendo o mesmo peso? Porque uma coisa é você ter colaboradores, eles vão seguir o teu comando, digamos assim. Quando você está com uma outra pessoa de igual peso, como é que funciona isso, assim, para o negócio dar certo? E no caso de vocês, dá muito certo. Os produtos de vocês são imbatíveis, né? O Cordel, Joia Rara, vocês só têm sucesso juntas, né? Juntas vocês só têm sucesso, né? E sucessos com reconhecimento internacional, né? Chiquérrimo. Minha Thelma aqui tem um M, não é todo dia que você recebe uma pessoa com M no programa. Enfim, como é que funciona isso? Então, no caso meu e da Duca, eu acho que primeiro a gente tem uma identificação muito grande, a gente tem uma visão de mundo muito próxima, né? A gente tem referências muito próximas e a gente fez uma combinação, né? Que eu acho que as duas conseguem na medida do possível. Às vezes não tanto, tem alguns pontos de tensão, mas na maioria das vezes a coisa corre gostoso, que é assim... deixar a outra falar, né? Se abrir, deixar que a outra fale, que exponha, sem um julgamento prévio, né? Sem já ficar olhando... E quando não gostar, uma não gostar, em vez de a gente derrubar a ideia da outra, a gente tenta melhorar. Então a gente faz, um jogo assim, uma levanta, a outra corta, né? É parceria mesmo, né? E deixar a outra brilhar, porque às vezes o que eu sinto em duplas é que um quer aparecer que é melhor do que o outro, quando o que a gente quer é o melhor para o produto. E quem deu a ideia, quem foi, que às vezes as pessoas perguntam, como é que surgiu essa ideia, quem deu a ideia, isso fica secundário, né? O importante é como a gente consegue chegar num produto final. Então a gente trabalha de uma maneira assim, claro, você tem que, a gente até brinca, né? Colocar o ego num cabidezinho antes de entrar, porque se você ficar na disputa, você não vai conseguir. Aí vocês dividem tarefas? A gente divide, mas a gente faz muita coisa junta, porque a gente é muito apegada. Olha, se tem uma briga que a gente tem, quem vai fazer o quê? É assim, não, deixa que eu faço. Não, eu faço isso. Não, deixa que eu escrevo. A gente é muito proativa pelo trabalho, proativa. Mas então a gente a gente bola a história juntas, a gente estrutura cada capítulo juntas, mas as revisões a gente faz separadas, mas as duas revisam, uma revisa antes, outra revisa depois, os cortes a gente faz, e a gente bate muita bola. Né? Tem mais convergência do que divergência, né? Muito mais. Vocês convergem mais onde? Assim, nesse trabalho mesmo de história, de construção de história, é muito gostoso, sabe? Tem vezes que uma história é difícil a gente chegar, mas a maioria, chegar nesse momento uma levanta, outra corta, porque aí fica um jogo gostoso de jogar, né? Quando começa uma história, que começa meio aquela coisa que... aí a gente fala, vamos deixar isso aqui de lado e vamos partir para outra. E eu acho que a gente se dá muito bem nisso, nessa dinâmica, né? Essa dinâmica de construir juntas uma história. Isso vocês escolhem os colaboradores que querem trabalhar? Sim, e a gente só escolhe também pessoas que têm uma visão de mundo próxima, que a gente sempre brinca com isso, né? Que a gente possa depois jantar juntas, né? Senão não funciona, né? A vida, nesse trabalho da gente, vida e trabalho ficam muito misturados, né? Quando você faz uma adaptação, qual é o principal ingrediente que você tem que fazer para ele se tornar palatável para a TV? Porque literatura é uma coisa, TV é outra. TV não tem eu lírico. Então, como é que isso funciona para que as pessoas realmente possam gostar daquilo? Tem algum truque? Olha, eu acho assim que, no caso de uma adaptação, O Profeta já foi uma adaptação de uma novela para uma outra novela, que foi um remake, né, num outro momento. Então, a gente tinha que identificar, esse foi o nosso trabalho, de identificar qual era a questão ética, porque era um trabalho sobre a questão ética de um poder mediúnico e tal. A gente tinha que identificar que a questão ética mudou durante esses anos. Então, a gente fez uma mudança porque no começo a gente queria seguir muito a risca para nossa primeira novela, né? E a gente tinha uma reverência muito grande a Ivani Ribeiro, então a gente... Mas vocês tinham liberdade de criação? Tínhamos. Mas quando a gente identificou que a questão ética que ela colocava não cabia mais naquele momento que a gente estava vivendo, que era a questão de vender os poderes, né? Hoje em dia se vende onde o mercado é o dono de tudo.
As pessoas não, o público não entendia que um cara que estava com situação financeira ruim não pudesse vender seus poderes, né? Então, por quê? Para quê? Então, a gente deslocou e viu qual era o problema da época. Então, eu acho que você tem que pensar, quando você faz uma adaptação, para que público você está falando. Né? E isso você tem que fazer. Se é do livro para a televisão, não é mais o público do livro. Né? Você tem que passar, às vezes, um conflito que é subjetivo e objetivar esse conflito. Né? Eu acho que é isso, é a adequação, é você pensar, adaptar. A Duca fala uma coisa, que é trair por amor. Né? que foi o Walter George Dush que falou para ela. Interessante, né? É uma frase realmente bem colocada para uma situação dessa. Vocês pensam no elenco quando estão escrevendo ou não? A gente começa, algumas figuras-chave, a gente começa, às vezes a gente tem que se libertar dessas obsessões que ficam, você vê aquele personagem o tempo todo e tal, aquele ator o tempo todo no personagem. Mas isso ajuda, né? Isso ajuda você ver a voz, você ouvir a voz daquela pessoa, aquela pessoa andando. Depois a gente tem que descolar, às vezes, porque a gente não consegue o ator dos sonhos, né? Mas acontece de você. O Domingos Montanhê, você foi uma descoberta de vocês, inclusive, né? Foi no Cordel, Deus, né? Foi Cordel. Ator extraordinário. A gente estava procurando o nosso Herculano, que era o nosso Lampião, na verdade. Isso. E aí ele fez... foi o Luciano Rebelo, produtor de elenco, que disse, olha, eu acho que eu sei quem é a pessoa. Aí eu falei, mas vai assim, descobrir alguém agora, né? Com esse peso. Ele, não, estou falando. E aí ele fez o teste, né? Quando a gente viu, todo mundo se calou, né? Falou, o papel dele. E ele fez brilhantemente, né? E depois o Mundo de Joia Rara a gente já fez para ele. E aí você já fez pensando nele. E a gente tinha já um trato de que essa novela das 9 a gente teria um papel importante, bacana para ele. Infelizmente não aconteceu. Mas os que ele fez, ele deixou a marca, né? Foi brilhante. Há quem diga que a nossa dramaturgia já foi mais ousada. Até o público, inclusive, fala isso. Diz que hoje nós temos uma dramaturgia mais conservadora. Você acha que a gente já tem deslocamento de tempo suficiente para fazer essa análise? Olha, eu tenho uma dificuldade e eu não tenho muito interesse em ficar analisando, né? Eu acho que eu estou fazendo e eu faço o melhor, né? Mas eu sinto que porque as pessoas exigem, às vezes da televisão, que aquela telenovela, ela que faça a revolução, mas eu acho que ela é também um espelho da sociedade, as coisas caminham juntas. Então, talvez a sociedade esteja num momento mais conservador, então a gente vai sentindo. Agora, eu acho que é um papel, sim, da telenovela, colocar proposições que muitas vezes o público quer até ver e não sabe que quer, né? Então, a gente procura, a Duca, a gente é inquieta naquilo. Primeiro, a gente tem que ter uma premissa, a gente tem que ter algo a dizer, sabe? Eu não vou escrever novela por escrever novela. Eu quero escrever alguma coisa que diga alguma coisa do que eu penso da vida, desse momento. Vocês buscam inspirações de que forma? Um exemplo, Cama de Gato. A gente viu aquele personagem arrogante, que não era o nosso protagonista, numa mesa de restaurante, destratando um garçom. Aí a gente ficou brincando assim, e se a gente tirar esses 3 celulares que ele tem na mesa, e se a gente tirar esses 500 cartões de crédito que ele mostrou, e deixar esse cara solto num deserto, tendo que se virar. Virou novela. Né? Aí virou uma novela. Essa coisa do conservadorismo, você acha que passa pela história da classificação etária, indicativa no caso, que é imposta agora na TV e que deve, não sei se isso cria um certo bloqueio para o autor, né? Você acha que enfrentou um pouco isso em Cordel Encantado, né? Sim, né? Como é que você fez para driblar isso? Os caniçeiros não podiam ter arma, mas a gente colocava, evidentemente, e ficava assim, a gente ficava o tempo todo, você tem que ser muito criativo, né? Eu acho que dificulta, mas parece que agora essa indicativa não é mais... porque nessa época era muito difícil, porque se eles tirassem, poderia mudar o horário, e aí não tinha como mudar o horário da grade, né? Mas parece que hoje em dia não tem mais isso, é indicativa, é só indicativa mesmo, que é bom, que eu acho que é legal. Eu acho que qualquer coisa que restringe, que limita... na arte é complicado, né? E eu acho que é importante que a presença dos pais, né, de pessoas que, não, olha, isso aí você não pode ver porque isso não é da sua idade. É verdade.
Eu acho que, mas é qualquer coisa, qualquer limitação para mim, para a arte, eu como criadora, eu luto contra isso, né? Porque eu acho que me restringe, me dificulta. E no cordel era até uma situação meio louca, né? Como é que você não ia colocar uma arma? Não, e ali era uma coisa tão mítica, tão arquetípica, né? Tão fora, né? Não tinha uma violência, né? Não, mas e fora de contexto, não era uma novela urbana, por exemplo, que a criança vai ver aquilo na rua, alguém passando... Não, como inclusive alguns jornais no mesmo momento passavam cenas reais da vida, quer dizer... Então, acho que assim, havia ali um equívoco, acho, de observação disso, mas normal, né? A gente tem que... O criador está sempre tendo que driblar essas dificuldades. E por isso ele é criador, ele traz a essência aquilo que não existe, né? Ele cria, né? E a criação ideal, né? Um ambiente ideal, um contexto ideal, não existe, né? Então, a gente trabalha. Quais os seus temores como autora, Thelma? Temores como autora? Olha, eu não sou uma pessoa, não sou nada medrosa. Se eu fosse, eu não fazia novela, porque quando você pensa de tudo, talvez seja um temor que eu tenho. Eu não tenho temor de inspiração, sabe? Tem gente que e de errar. Te incomoda isso? Ficar nessa obsessão, não posso errar? De jeito nenhum. Eu acho que errar inclusive, é super... Claro que na hora que você... o Ibope, a audiência, não é aquilo que você espera. Por exemplo, Joia Rara foi muito bem, mas não era aquilo que se esperava dela. Não? Né? Não, porque Cordel foi tão fora do padrão que se esperava que fosse aquilo ou mais, né? Pra gente que estava criando, tinha um peso e tal... Então, claro que você quer a gente queria que excedesse, mas eu acho que foi tão importante porque eu sou uma pessoa que recebi muitos nãos na vida, muitos nãos. E esses inclusive nãos, com seus roteiros? Sim, mas esses nãos, e antes mesmo, né, esses nãos foram muito importantes para eu receber os sims, entendeu? Eu acho que eu não estaria, inclusive, tranquila, né? Porque às vezes o sim também você fica... Claro. E você não cria musculatura, né? Se você só recebe sim, você não cria musculatura. Criança que você dá na boca o tempo todo, ela não aprende a comer. Então não faz sentido, não é? O que você pretende deixar como registro da Thelma autora? Olha, o que eu quero mesmo, né? Eu estou sempre atrás de novos desafios, assim. O que eu quero mesmo porque a minha obra literária, por conta, né, da obra de novelista, o trabalho é muito intenso, extenso, você fica meses e eu pretendo recuperar um pouco da minha literatura, escrever para teatro. Agora eu estou com alguns projetos, eu fiz um musical. Já entrou nessa história que não deu para a gente falar que no programa que está acabando, mas foi uma outra vertente sua. Foi uma experiência bacana, né? Foi Curtiu, Thelma? Muito. Tanto que assim, já fui chamada para outros projetos, não de musical, mas de teatro. De teatro, e já estou entrando, já estou escrevendo. Então, que bom. Eu quero ir para outras também, para continuar a TV, claro. Estou bem nisso aí, gosto do que eu escrevo, do que eu faço. Mas eu quero outros desafios. E teatro é outra história, é outra praia, é outra dinâmica, digamos assim. Outra liberdade. E você fez um musical da Bossa Nova, inspirado na Bossa Nova, que aliás foi inspirado na sua história. É uma pena que não dá pra gente contar mais tudo isso. Isso, com toda certeza. O que o autor não pode errar, Thelma? Aonde um autor não pode falhar? Olha, eu acho que, não sei se... numa coisa anterior, eu acho que o autor não pode se distanciar do público, das pessoas, da vida. Eu acho que um autor de verdade, qualquer que seja a obra dele, tem que andar na rua, tem que ouvir as pessoas, o elemento humano é a nossa vida, é o nosso elemento. Se você perder isso, você perde o contato com a literatura. Eu também acho. A gente está realmente chegando no final, você está falando dos seus livros e eu quero falar sobre eles. Você quer voltar a escrever e a gente quer mostrar os livros que você fez. Esse foi seu primeiro livro, Cidadela Ardente, que saiu, inclusive, no mesmo ano que você começou a escrever para televisão. Totalmente recomendável. Eu quero mostrar... Esse aqui eu conheço, Atrás do Osso, muito bom. É de poemas, aliás. Poético. Você também tem esse lance da poesia que é forte.
O Outro Escritor e Alguns Contos. Esse é um encontro seu com os seus escritores. De contas com os meus escritores das minhas referências, né? Eles que a base da minha literatura eu tive que falar. Tem Machado de Assis aqui. Claro. Tem Clarice. O outro escritor é Machado. Ah, é? Clarice. Clarice é uma galinha aqui. Olha! E tem uma coisa maravilhosa que é Pagu, que fala de mulher, literatura e revolução. Pagu é sobre o romance dela. E é uma figura, né? Maravilhosa. Ela é uma professora, acho uma mestra nossa. Grande, eu concordo. Gosto de quase tudo que ela faz. Thelma, antes mesmo de terminar, o que o reconhecimento e o sucesso que você alcançou traz para Thelma como lição para o dia a dia, para a sua vida pessoal? O sucesso, ele só fala assim, vai, continua. Eu acho que a minha lição é assim, continua e não para e não se acomoda. Eu não quero sentar em cima do sucesso. Eu quero que o sucesso seja um trampolim para outros desafios, para me lançar em outras eu acho que você está indo bem nessa história. Está se lançando em vários bons desafios. Né? E está indo. E é o nosso momento literário. Eu vou indicar, porque você está aqui, ninguém menos do que a minha querida, amada Nélida Pinon, com Filhos da América. É um livro maravilhoso, acabadinho de lançar e maravilhoso, altamente recomendável. E aqui ela também coloca os seus escritores preferidos que nortearam a literatura dela. Você vai indicar o quê? Que livro você vai indicar? Olha, um livro que foi o último livro que eu li, que chama-se Desumanização, que é do Walter Ugumãe, que é eu aconselho todo mundo a ler esse autor, um autor português muito importante, que tem uma literatura muito forte, poética, do jeito que eu gosto, e escreve coisas lindas. Esse livro é um livro pequenininho, mas muito denso. Vale a pena. Vale a pena. Já pode contar qual é a próxima novela, qual é o próximo projeto? Já tem aí alguma coisa que a gente possa adiantar aqui? Olha, então a gente entregou algumas propostas de projetos, estamos trabalhando em algumas, eu e a Duca. Ainda não tem nada certo. Então quando tiver conta pra gente divulgar. Aqui e conto. Thelminha, o seu aplauso vai para quê ou vai para quem? Para o que ou quem? Eu vou aplaudir, pode ser uma autora? Você pode aplaudir porque quem agora você que eu estava quiser. falando do livro do Walter Ugumãe, eu lembrei de uma autora nova chamada Sheila Esmanioto, que está ganhando todos os prêmios. É o primeiro romance dela, chamado Desesterro. É uma história profundíssima. Eu lembrei dela quando estava falando do Walter Ugumãe. É uma aposta literária incrível. Ela foi indicada para o Prêmio Literatura de São Paulo. Ela ganhou da Biblioteca Nacional. O Jabuti, ela ganhou. Ela, terceiro lugar, ela realmente veio para desbancar. Então, meu aplauso para Sheila Esmanioto. E a sua indignação vai para quê ou vai para quem? A minha indignação sempre será para essa violência que a gente está vivendo hoje, para as guerras, sempre será essa minha indignação com isso, essa autodestruição humana que eu não consigo entender, não consigo conceber. Nenhum de nós, né? Querida, obrigada, tá? Obrigada, muito bom. adorei Também. Então, quando tiver novela nova, Perfil. Tá Volta bom. aqui para contar, que agora ficou todo mundo curioso. Volto sim. Querida, super sucesso para você, tá? Que você continue assim, tão talentosa, iluminando a dramaturgia brasileira. Obrigada, tá bom? Dá um beijo na Duca. E continua assim, maravilhosa, e recebendo a gente aqui. Ai, que bom, que bom que você está aqui. Gente, brigadíssimo pela sua atenção e pela sua audiência, por nos ajudar a colaborar localizando as crianças desaparecidas que a gente veicula aqui na nossa programação. E se você quiser falar conosco, o nosso e-mail é perfil@tvalerj.tv. Envie a sua sugestão. Até o próximo programa. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense.